Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e do meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus é de Temã, o santo monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se de louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam de sua mão. Ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas de Terã de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi tua ira, ou contra o mar foi teu furor, para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste os cajados à cabeça dos seus guerreiros. Eles se acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servos. Ele me fará andar sobre as alturas, porque o Senhor é a minha força. Porque o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas.
com esse texto de Abacuque, capítulo 3, e o versículo 1 aí. O capítulo 3 de Abacuque. Estamos abrindo aqui o 34º dia do nosso devocional. Devocional esse que Deus tem colocado no nosso coração e proporcionado aí grandes coisas. A frase de hoje, né? Deus está no controle de tudo. Falar que Deus está no controle de tudo é muito fácil falar. Ah, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E é uma frase até comum, né? É uma frase comum na boca de muita gente. O problema da frase é que nós falamos no automático essa frase. Nós colocamos essa frase como uma verdade na nossa vida, mas nós não aplicamos essa verdade na nossa vida. Nós colocamos o Deus que está no controle de tudo, mas nós não aplicamos o Deus que está no controle de tudo na nossa história. Nós choramos, nos lamentamos, ficamos entristecidos e esquecemos que Ele realmente está no controle de tudo. Nós nos lamentamos, nós ficamos abatidos, nós corremos para os salmos e vamos ler os salmos e começamos a fazer a oração do salmista, ou as orações, porque quando lemos salmos nós temos que entender isso, você precisa entender isso. A Bíblia ela é um livro magnífico de chaves poderosas e de conceitos que precisam ser desvendados, precisam ser entendidos. E quando você olha para a Bíblia, você precisa olhar com um olhar de fé, um olhar de alguém que está buscando a resposta, mas você precisa entender o que você está lendo. Você precisa entender qual é o texto ou o que aquele texto tem a dizer, qual é a importância daquele texto. Então, quando você lê um texto sagrado, você precisa entender qual é o tipo de texto que você está lendo. É um texto histórico que narra princípios, leis, regras. Qual é o fundamento? É um texto profético? O que é aquele texto que eu estou lendo? Quando você lê um salmo, você está lendo... os salmos são livros poéticos, são escritas poéticas, são acarretados e carregados de palavras emotivas. Salmos são frases poéticas, são cânticos, ou cânticos de alegria, ou cânticos de lamentações. São palavras que são expressas do mais profundo do sentimento humano. Quando você lê um salmo, você está lendo o sentimento da pessoa. Você está lendo que a pessoa se expressou com todo o seu sentimento e emoção. E aí, por isso que é comum, quando você passa por aflição, por angústia, por alguma situação, você correr para o salmo, quero ler um salmo. E aí você começa a ler as frases do salmista. Algum momento ele está em esperança. É normal um salmo ser um salmo de esperança, é normal um salmo ser um salmo de tristeza, ao mesmo tempo que ele é de esperança, ele é de tristeza, ele é de angústia, ele é de sofrimento. E de repente ele ressuscita a esperança e diz que hoje a minha alma está abatida, mas eu sei que o Senhor virá e alegrará a minha alma. Eu sei que hoje eu estou deitando e a noite está escura sobre a minha vida, mas eu sei também que a alegria virá ao amanhecer. Davi, quando escreve o Salmo, ele expressa tanta emoção que ele vai chegar e dizer assim para Deus: porventura o Senhor alegraria-se se o meu corpo tombasse a sepultura? Então você percebe num salmo desse a tristeza, a angústia,
e o questionamento sobre um Deus que está no controle de tudo. Deus sempre vai estar no controle de tudo. Deus que está no controle de tudo alimenta a esperança do salmista, e o salmista sabe que Deus vai fazer alguma coisa a qualquer momento. Deus é refúgio, Ele é fortaleza. Alegrai-vos, ó filho de Sião. Ele sonda, Ele sabe todas as coisas. Antes da palavra sair na sua boca, antes de você pensar, Ele já sabe o que você está pensando. São salmos. E o texto que eu estou aqui apresentando nessa manhã, que nós estamos lendo aqui nessa manhã, e é o texto desse 34º dia desse devocional, que esse devocional é desafiador. Nós estamos caminhando para a reta final de um propósito. Ontem nós falávamos sobre o Deus que tem o interesse em dialogar com você, o Deus que se aproxima de você. Deus é um Deus de diálogo. Então Deus é um Deus que sempre vai procurar os seus filhos na terra para um diálogo, para uma conversa franca. E esse Deus de diálogo é um Deus que traz respostas para nós, alimenta a nossa fé, e é um Deus que nos coloca na direção que Ele quer. Deus de diálogo é um Deus que traz as respostas que nós precisamos na hora que nós estamos mais necessitados. Abacuque, ele vai expressar um Deus que rompe a barreira celestial e desce para falar com o profeta. O profeta não está entendendo o que está acontecendo. Há uma pressão espiritual muito grande ao seu redor. Há uma pressão terrena muito grande aos seus olhos. Ele olha e ele vê que os inimigos são mais fortes, são poderosos. Ele olha e vê que o povo de Deus está sendo afrontado, está sendo encurralado, não tem saída, não sabe mais o que fazer. Abacuque, então, ele começa a orar a Deus, ele começa a narrar o que está acontecendo. Havia um grande império naquele tempo. Havia poderosos que reinavam sobre a terra, os assírios. Um império fortíssimo, um império que, numa prepotência e numa força gigantesca, dominava toda a história, todas as nações ao seu redor. Parecia que seria um império sem fim. E de repente levanta-se os babilônicos, e o império babilônio vem destruindo, conquistando terras, conquistando as cidades. E é nesse momento que o império babilônico vai conquistar totalmente os territórios que os assírios antes dominavam. E quando o império assírio achou que não teria fim, os babilônicos vêm e dominam tudo e se tornam a maior potência. Ficaram conhecidos como uma nação cruel, uma nação mau, uma nação que não fazia nada para ajudar ninguém, simplesmente olhava para si próprio. E Abacuque está vendo isso e diz: onde está o Senhor? O Senhor está vendo as injustiças e as crueldades que estão fazendo na terra. Nação, levanta-se nação, levanta outra nação. Uma nação guerreia contra a outra. A crueldade está escancarada aos olhos. A maldade reina. E o Senhor? Onde está o Senhor? Aí Deus responde ele na oração, capítulo 2. E a resposta de Deus faz o coração estremecer, a carne tremer. E ele vai usar uma expressão que me arrepia, que ele diz assim: meus ossos, os meus ossos se apodrecem por causa da sua voz. Isso lembra o Salmo 46, né? As nações se embravecem, os reinos se levantam. Deus simplesmente abre a sua boca, levanta a sua voz e a terra se derrete. Vinde, nós estamos no 34º dia, eu quero profetizar essa palavra para você. O Deus que está no controle de tudo é o Deus que está em movimento ao teu encontro. É o Deus que fala com você e é o Deus que faz a terra estremecer, faz o teu corpo tremer. É o Deus que está
derrubando barreiras, destruindo impérios para falar com você e te colocar onde Ele quer. O propósito é de 40 dias, é desafiador, 40 dias aqui orando, buscando de Deus, querendo se aproximar de Deus. E Deus quer que você faça, Deus quer que você se aproxime dEle. E aí, quando Ele olhar para você e ver o terreno preparado para Ele se manifestar, Ele vai falar com você. Ele vai mostrar para você quem Ele é e o que Ele quer fazer na tua vida. Então Abacuque mostra as suas emoções, e ele diz que a voz do Senhor fez o corpo tremer, os ossos se apodreceram, os lábios estão trêmulos, ou seja, está paralisado, ele não tem voz, ele não consegue falar, ele está trêmulo, ele está atônito. Por quê? Porque o Senhor se moveu nos céus, e quando Deus se moveu nos céus e Deus resolveu descer na terra para ver como está, e ele está vendo isso, mas isso não aconteceu, porque o que ele vê na realidade, isso é muito profético, eu quero falar isso para você nessa manhã. Isso é muito profético, porque Abacuque está vendo algo acontecer que não aconteceu ainda, mas a sua realidade, o momento em que ele está vivendo é de crueldade, é de maldade, perseguição. As pessoas estão simplesmente fazendo o que bem entende, as pessoas estão criando-se os contextos ao seu redor, criando-se Deus, adorando Deus, ou seja, estão criando uma maneira de viver que não condiz com aquilo que Deus quer, que Deus planejou para a humanidade. E Abacuque fala assim: onde é que está o Senhor? As nações se levantam com crueldade, com deuses e tudo mais, e o Senhor não faz nada. Aí Deus se move, e ele vê Deus se movendo, e quando ele vê Deus se movendo e descendo na terra, eu falei isso aqui ontem e vou falar hoje de novo. Deus, quando desce, Deus não desce para passeio, Deus desce para fazer alguma coisa. Nessa manhã, nesse dia, hoje é domingo, então eu quero falar com você, para você que vai assistir essa live. Deus se move ao teu favor, então se cuide, se prepare, porque quando Deus desce, é igual ele descreve no capítulo 3 aqui. Deus desce sobre o monte, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíram de tua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. E diante dele, aí diante do Senhor, vinha a destruição. Deus está mostrando para Abacuque: acalma o teu coração, porque eu sou Deus que levanto do trono, desço na terra, e quando eu desço na terra, eu vou com a minha plenitude de glória. E quando eu vou com a plenitude de glória, a minha ira se manifestará sobre os cruéis. A minha ira se manifestará sobre aqueles que são infiéis, sobre aqueles que estão causando terror, sobre aqueles que estão amedrontando os meus filhos, sobre aqueles que estão fazendo coisas terríveis e prejudicando quem são os meus fiéis na terra, porque os meus olhos viram a fidelidade do meu povo. Deus desce na terra por causa da fidelidade do povo dele, que ainda estava permanecendo como remanescente na terra. E Deus desce. Abacuque está vendo isso, mas isso não aconteceu. Ele está vendo o que vai acontecer. E é esse o propósito maior do nosso devocional. É fazer com que você entenda que o teu momento não pode influenciar naquilo que você vai conquistar. O momento em que você está passando, tem muita gente que julga o teu momento, tem muita gente que coloca o teu momento como verdade absoluta na tua vida, e aí vão zombar de você, vão criticar você, vão falar que Deus não está com você, e isso vai te deixando triste, abatido. As influências espirituais, as influências negativas vêm sobre a tua vida, e se você não estiver preparado com a fé alicerçada em Deus, você fica abalado, abatido, você é influenciado por essa negatividade. Toda vez que você sentir abatido por alguma coisa, você sentir que as influências negativas do mundo espiritual estão te atingindo, não se preocupe. Você pode até ser atingido, você pode até se abater,
mas não perca a fé em Deus e a confiança nele, porque ele sempre vai estar no controle de tudo. E se ele permitiu você ser atingido por alguma influência, é porque ele está te provando, te preparando, moldando a tua mente, a tua fé e as tuas reações para que você esteja num nível acima, um nível superior na tua caminhada. Tudo isso é preparação para algo novo de Deus para você. Então, toda vez que você perceber que as influências do inimigo estão vindo sobre você, ou seja, influências negativas do universo, está vindo sobre você, não baixe a cabeça. Não baixe a cabeça. Busque a Deus e tente entender o processo. A realidade não pode mudar o resultado final. O momento não pode influenciar naquilo que Deus tem para você e onde Deus quer te colocar. Há um tempo de glória, há um tempo de renovo, há um tempo de bênção, de prosperidade que Deus tem sobre a tua vida. E eu estou profetizando isso. E o devocional, 40 dias, tem esse desafio. Tirar a tua visão daquilo que está no presente e colocar a tua visão naquilo que vai acontecer. Abacuque está falando isso. Eu estou vendo a influência do inimigo. Eu estou vendo a influência do mal. Eu estou vendo os impérios reinando. Tem muita gente aí subindo no poder, se achando bam, se achando que é todo poderoso, se achando que ninguém tira do lugar. Mas Deus está vendo tudo. E Deus está se movendo. Tem muita coisa que nós precisamos entender. Tem muita coisa que Deus está permitindo sobre a terra. Tem muita coisa que Deus está permitindo, Deus está enviando, porque Deus quer chacoalhar as nações. Deus quer chacoalhar os impérios. Deus quer derrubar os tronos. Abacuque vê a ira de Deus vindo à sua frente. As pestes vindo na frente de Deus. Então Deus primeiro manda a ira, Deus manda a peste, os fiéis são preservados, são cuidados e amparados por Deus. E aí Deus vem com o teu poder, purificando o caminho e preparando de novo a terra para o seu povo. Abacuque está vendo isso. Estou narrando aqui o que aconteceu aqui. Abacuque 3. Você precisa entender que Deus vai estar no controle de tudo. O mal veio, Deus está no controle. Os dias maus que o apóstolo Paulo vai dizer, Deus está no controle. Salomão fala sobre isso também. Lembra-te do teu Criador antes que venham os maus dias. Deus sempre vai estar no controle. Abacuque tem essa visão. Hoje o meu dia está sendo ruim. Hoje o meu momento está sendo ruim. Hoje o meu ano está sendo complicado. Mas quando eu vou falar com Deus e Ele tem um diálogo comigo, foi a nossa live de ontem, Ele tem um diálogo comigo e esse diálogo me revelou, ou me mostra, fortalece a minha fé para entender que Deus ainda está no controle de tudo. A realidade que eu estou vivendo hoje não condiz com aquilo que Deus está preparando para amanhã. Hoje o inimigo ri. Estou sendo profético aqui para alguém que vai assistir essa live aí. Hoje o inimigo ri, hoje o inimigo zomba, hoje o inimigo estufa o peito, hoje o inimigo envia influência negativa sobre a tua vida. Deus permite, porque Ele está no controle de tudo, mas Deus está te preparando, porque amanhã Deus te colocará para reinar. Amanhã Deus te colocará sobre as nações. Eu quero que você entenda, hoje você pode estar passando por um momento difícil, mas amanhã você vai ter momentos de vitória, de alegria, de conquista na tua história, porque chegou o tempo de Deus te abençoar. Você entrou no desafio, se não entrou, faça o desafio, Deus vai fazer acontecer. Então Abacuque, ele vai nos apresentar um Deus que está no controle, um Deus que tudo vê, um Deus que vai destruir os inimigos, Deus vai humilhar os inimigos, massacrar os inimigos, destruir os inimigos. Nada ficará escondido diante dos olhos de Deus. Ele revelará. Os inimigos vão ver a maldade que fizeram. Deus vai mostrar para os inimigos o que eles fizeram contra o seu povo e contra os seus filhos. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Se você está passando por aflição, se você está sendo perseguido, falando qualquer situação, qualquer lugar, no emprego, na empresa, no seu dia a dia, alguma coisa está acontecendo, ore a Deus, coloque tudo na mão de Deus,
Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Ele vê. E Ele vai fazer alguma coisa. A perseguição pode vir, Deus permite a perseguição, mas o que Deus não permite é que seus filhos permaneçam sendo humilhados, perseguidos, afrontados, porque o propósito dele na tua vida tem que se cumprir e vai se cumprir. Nós estamos vendo um tempo de dificuldades. Nós estamos vendo um tempo de adaptações da fé. Existe um tempo de customização da fé. As pessoas, tem muita gente esquecendo que Deus está no controle de tudo. Muitos impérios subindo. Tem muitos impérios que estão dominando o meio. Pessoas que sobem ao poder ou criam poder. Existe um poder terreno que tenta manipular e alienar as pessoas. E aí aos poucos vai limitando ou tornando a fé personalizada ao segmento, à instituição. Então a fé tem que ser alienada à instituição. A fé está alienada ao que a instituição ensina, a denominação ensina. E é nesse momento que eu começo a ver que essa customização da fé, ela é perigosa. E tem muita gente que está sendo abatida pelo caminho porque alguém está limitando a fé dela. Alguém está colocando essa fé dentro de um padrão ou de um limite. É o que nós chamamos de customização da fé. Alguém está colocando essa fé dentro de um limite, de um padrão. E está impedindo a pessoa de ver além, está impedindo a pessoa de enxergar além do que a realidade ou o presente. Então tem muita gente que está vivendo o presente, tendo a fé como esperança, porém a realidade em sua volta e o que estão pregando em sua volta vai limitando a fé e fazendo você entrar dentro do que eles acreditam, e não daquilo que você realmente crê que vai acontecer na tua vida. Então tem muita gente que limita a fé, ensina uma fé limitada e pequena, personaliza Deus, cria um personagem de Deus. Então ele vai criar uma fé limitada, um Deus limitado, um Deus padronizado, ou seja, é um Deus pequeno, é um Deus limitado, é um Deus que customizado. A palavra é essa. O que é customizar? É um Deus adaptado naquilo que eu quero. Um cristianismo customizado. É um Deus que é um Deus segundo o meu ponto de vista de Deus. Então as pessoas estão vendendo um Deus padrão, um Deus limitado, um Deus padrão, um Deus que segundo a minha visão. Então tem muita gente vendendo um Deus segundo a visão. E aí muita gente não vai para a Bíblia, que eu falei ontem, isso aqui é um manual, Isso aqui é um manual. Muita gente não vai para a Bíblia, muita gente não lê Abacuque 3, Só sabe o finalzinho porque canta no hino, Ainda que a figueira não floresça, só sabe o final por causa do hino. Mas na verdade isso aqui é um Deus que se levanta, é um Deus que mostra que eu não sou customizado, eu não sou limitado, eu não me adapto às situações, simplesmente eu sou quem está no controle de tudo e eu farei a minha vontade, queira a humanidade ou não, queira o homem ou não, queira o império ou não. E não há império que fique de pé diante de Deus. Pode ser o mais rico da história. Deus derrubou. Deus está derrubando impérios. Deus está derrubando impérios para mostrar que Ele é Deus, ainda está no controle de tudo. Qual é o império que se levantou contra a tua vida e a tua história? Deus é um Deus que está no controle de tudo e esse Deus se move ao teu favor. Nós precisamos entender que quando nós vamos para a Bíblia, Deus não é um Deus customizado e a nossa fé não está customizada, ou seja, não está adaptada a nada. Você precisa crer num Deus soberano, supremo e absoluto, e a tua fé tem que alcançar essa visão. Vou repetir, você precisa crer num Deus soberano, supremo, absoluto, e a tua fé tem que ser suficiente para enxergar isso. Deus, ele não está limitado,
Deus, ele não é apenas o Deus, ou o meu Deus, como diz, né? Porque o meu Deus, não, teu Deus então pode fazer isso aí. O meu Deus é soberano. Ah, o meu Deus vai te pegar. Não, teu Deus não vai pegar eu em lugar nenhum, porque eu sei quem é o meu Deus. O meu Deus não é individual. O meu Deus é coletivo. O meu Deus, ele não é só meu, ele é de todos. Ele reina no alto e sublime trono. Porque o Deus que eu creio não é um Deus customizado a minhas vontades e desejos. Ele é um Deus de todos e de todas as nações. O meu Deus não é meu, ele é de todos. O Deus que eu creio é um Deus que está no alto e sublime trono, disponível para todos em qualquer lugar, em qualquer momento. Não está alienado àquilo que eu falo, aquilo que eu prego ou aquilo que eu estou proferindo contra alguém. Tem muita gente colocando um Deus padrão, um Deus limitado, um Deus que, Deus vai te pegar, Deus vai te matar, Deus vai não sei o que, Deus vai não sei o que lá, não sei o que lá. Que Deus é esse que você está vendo? É um Deus customizado segundo a tua visão, segundo a tua fé. Ou você vai para a Bíblia e lê que Deus é um Deus grande, Deus poderoso e que não está alienado a desejo humano, né? Não está alienado à vontade humana e nem a denominações humanas. Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. Abacuque vai ver isso. Por que eu estou falando assim? Porque as nações chegavam ao poder e colocavam-se como Deus. As nações subiam, os impérios colocavam os deuses e os princípios. Agora vai ser assim. Deus agora é isso que eu estou falando. Aí Abacuque começa a ver aquilo e fala assim, mas onde está o Senhor? Aí Deus falava assim, eu estou no mesmo lugar. Quando Deus se manifesta, Abacuque treme, Abacuque chora, os lábios tremem, os ossos doem, o corpo parece que está destruído, parece que foi atropelado por um caminhão, porque Deus falou com ele. Mas quando Deus fala com ele e parece que ele está com o corpo arrebentado, ele começa a ver o que vai acontecer. Deus começa a revelar o que está vindo por aí. Né? E aí quando ele vê o que Deus vai fazer, aí a parte final, aí ele começa a ver a grandeza de Deus. Ele começa a ver que Deus mediu a terra. A mão de Deus está com um poder tão grande que a lua, o sol pararam por causa da dimensão de glória de Deus. Ele começa a ver que Deus caminha sobre a terra com a sua plenitude de glória. E a terra começa a se derreter com a presença de Deus. O que Abacuque vai nos trazer nessa manhã, e nós precisamos entender que Deus não é um Deus customizado, Deus não é um Deus segundo o que alguém diz para você. Deus é um Deus de relacionamento e de diálogo, e Ele se revela para você, Ele se revela para a humanidade, Ele se revela para nós de uma forma sobrenatural que nós... Eu falo uma coisa, se Deus se revelar pra gente aí que fica batendo no peito, falando que eu conheço Deus, se você conhecesse Deus, você não faria metade das coisas que você faz. Teria medo e temor de realmente ficar fazendo juízo contra pessoas. Porque tem muita gente fazendo juízo em nome de Deus, e Deus está olhando do trono e falando assim, o que está acontecendo aí? Eu não falei isso não. Tem muita gente falando aí, profetizando em nome de Deus, e Deus está muito distante dessas profecias. Tem muita gente aí falando muita coisa, falando em nome de Deus, e Deus não assinou embaixo esse decreto, não. Nós precisamos entender Deus, gente. Você precisa saber quem é Deus. Quem é o Senhor? E isso aqui é relacionamento. Deus, ele não está alienado a desejo humano, não está alienado a falas humanas, né? Porque ele é soberano. E ele está acima de tudo. De todos, acima de tudo e de todos. E quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Não é igreja A ou igreja B, é Deus. Eu já tenho falado isso e volto a repetir. O templo é lugar de comunhão entre os irmãos e entre quem está ali frequentando. Mas Deus está em todo lugar. E Ele fala com você aonde você estiver, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Deus se manifesta para falar com seus filhos na terra.
é assunto um pouco mais longo isso aqui, que vai estar no seminário, que nós vamos estar disponibilizando em breve. Eu já tenho a apostila, tudo certinho, mas eu ainda não consegui disponibilizar para vocês o seminário. Você tem que entender os processos dos tempos. Então você tem um tempo da lei e um tempo da graça. Então Deus não mudou. O que mudou é a sua dispensação e a sua manifestação. Então isso é o que mudou. Tá? Então no tempo da graça, Deus manifesta o seu amor de uma forma, e a sua misericórdia de uma forma mais abrangente. No tempo da lei, Deus vinha e derrubava. É só ler a Bíblia que você vai ver. Muitos olham hoje e falam assim, mas por que tanta corrupção? Porque nós estamos no tempo da graça. E então no tempo da graça Deus tem misericórdia e dá oportunidade. Mas no tempo da lei Deus vinha e matava. Então a dispensação de Deus, ou seja, a manifestação de Deus, ela está no tempo hoje de benefícios para a humanidade. Deus é um Deus de oportunidades para a humanidade. E Deus vai dando oportunidade. Deus vai dando chance. Arrependa-se. Se converte ao mau caminho. Deus vai falando. Mesmo no tempo da lei, Deus faz isso. Imagina o tempo da graça agora. Só que chega uma hora que Deus fala assim, não, eu vou derrubar os tronos. Derrubarei os inimigos. Eu estou falando isso aqui, gente, porque eu vou caminhar agora para a conclusão. Estou falando isso aqui porque é normal nós fazer oração de Abacuque. É normal nós pararmos e orarmos igual Abacuque orou. Sem saber o que está acontecendo. Sem entender o presente. Sem entender porque é perseguição. Sem saber por que você, que tem sido fiel a Deus, tem passado tanta aflição. Nós fazemos essa oração. Só que aí, quando nós temos intimidade com Deus e entendemos que Deus é Deus de diálogo, Deus fala com a gente. Quando Deus fala com você, aí você vai, se você conhecer Deus mesmo, você vai sentir a reação de Abacuque. Ouvi, Senhor, a sua voz e temi. O meu corpo estremeceu, os meus lábios tremem. Os meus ossos parecem que estão podres dentro de mim, porque eu não consigo nem me mover, tamanha a grandeza e presença do Senhor. É assim que Deus faz. Deus quer se manifestar para você. Deus quer mostrar que os inimigos não são nada diante de você, porque Deus está com você. As influências e as setas que tem te atingido, não se preocupe, porque isso é preparação espiritual, sentimental e interna para Deus te colocar em grandes coisas. Deus quer te dar estrutura para você alcançar o que Ele tem para você. Você pode viver um tempo de aflição, de angústia e deserto, mas vai chegar um tempo que seus olhos irão ver os inimigos sendo derrotados, os que estão humilhando, sendo humilhado, e você caminhando para o propósito de Deus, porque chega um tempo que Deus honra a fidelidade do seu povo na terra. Deus, quando responde a Abacuque, aqui eu vou concluir, Deus, quando responde a Abacuque, Deus revela ao profeta que ele está vendo o caminho dos inimigos, ele está vendo a aflição que o povo de Deus está sofrendo, ele está vendo a maldade, ele está vendo os impérios reinando com maldade, com crueldade. Porém, ele diz, espere com paciência. Primeiro ponto, espere com paciência. Segundo, confie na justiça divina. Eu vou falar uma coisa, tenha paciência, espere o tempo de Deus, Paciência e perseverança. Paciência com perseverança. Espere com perseverança. Persevere no propósito, insista no propósito, prossiga no propósito, porque a justiça divina vai acontecer. Se tem uma coisa que Deus ele é um Deus justo, ele é um Deus de justiça. O Deus de justiça, ele se move em favor dos seus filhos. Deus não tolera a injustiça. Deus pode até tardar no nosso pensamento, Deus está tardando, mas a justiça divina é certa, e quando Deus manifesta a tua justiça, a justiça dele é forte, é cruel, é perigosa, e Deus só vai manifestar a justiça dele quando ele der todas as oportunidades para o opressor se arrepender dos seus maus caminhos, porque estamos num tempo chamado graça. Mas espere com paciência, confie na justiça, e aqueles que são fiéis verão o agir de Deus na sua história. E para fechar, o caminho e a realidade em sua volta pode ser desanimador. Porém, louve a Deus, louve a grandeza do Senhor, mostre a sua fé e saiba que Ele está no controle de tudo. Esteve comigo no deserto, está comigo nesse momento de aflição, e é o Deus que me colocará
a lugares altos. Eu não estou ainda no lugar alto que Deus tem para mim, mas eu vejo Deus me colocando. E ele fala assim como a corça, que anda e anseia por lugares altos, onde tem as melhores plantas, a melhor água. Assim Deus fará comigo. Deus me fará andar por lugares altos. Deus me colocará em lugares altos. Deus, então, nessa manhã, no 34º dia, caminhando para a reta final desses 40 dias de propósito, Deus fala comigo, com esta palavra. Eu sempre estive no controle de tudo. E Deus fala com você também. Eu estou no controle de tudo. Há um tempo de humilhação, há um tempo de perseguição, há um tempo de aflição, há um tempo de injustiça, há um tempo em que os impérios mudam-se os poderosos, o inimigo pode mudar as pessoas que estão sendo usadas para afrontar a tua vida, para jogar setas e pensamentos de influências negativas sobre você. Isso pode mudar. Mas o que não muda é o Deus que está no controle de tudo, te protegendo, te guardando e livrando você de muitas coisas que você não imagina. Deus está no controle de tudo. E se você não assistiu aí desde o começo, volte lá no começo dessa live. Se você tem interesse, vai no YouTube. E no YouTube tem todas as outras lives lá, desde o primeiro dia. Hoje é o 34º dia. É um desafio com propósito, é um devocional com propósito. E eu venho falando isso aqui. São 40 dias de clamor, não importa o que aconteça. Já teve dia que não tinha internet, já teve dia que o celular não funcionou, teve dia que quase a gente não acordou, porque 6h12 nós estamos ao vivo. Então, assim, não é quantas pessoas estão assistindo, não é para quem isso vai atingir. É você e Deus. Eu já disse isso no começo. Nos primeiros dias eu falei, gente, Deus me deu um propósito. E esse propósito é 40 de desafio. E esses 40 de desafio, antes de mais nada, é para mim. Eu não sei quem vai ser alcançado, não sei quantas pessoas vão acompanhar, mas eu sei que Deus vai fazer algo grande. E nesses 34 dias aí, Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Deus tem feito coisas extraordinárias na vida de pessoas que estão acompanhando, estão assistindo. Eu recebi alguns testemunhos fortíssimos que é difícil até de acreditar, Eu creio porque eu sei o que Deus está fazendo, eu sei a realidade das pessoas, eu sei como elas estão vivendo e como Deus tem influenciado a vida delas. Deus tem agido em favor delas. Então isso é gratificante a Deus. E esse desafio, no último dia eu vou falar sobre isso, ou de repente um dia depois, que nós vamos encerrar esse propósito de 40 dias. Se você aplicar os conceitos todos os dias, aplicar os conceitos e as palavras que estamos colocando aqui, nessa sequência lógica do milagre, eu tenho plena convicção que nos 40 dias, o Deus que fala, o Deus que controla, o Deus que está no controle de tudo, vai se manifestar de uma forma sobrenatural na tua vida. Há um resgate de Deus, há uma restituição de Deus. O nosso Abacuque vai falar sobre isso. Há uma restituição de Deus. Hoje eu posso não ter, mas amanhã haverá fartura, haverá prosperidade. E eu já falei, vem aí um desafio profético, que eu vou lançar os princípios divinos para a prosperidade. Isso vai ser um grupo fechado. Vou selecionar pessoas para estar comigo nesse desafio. E aí vai ser um desafio divino em busca da prosperidade. Eu tenho plena convicção do que Deus vai fazer. Mas isso vai ser fechado porque é uns códigos que precisa ser individual. Não pode ser igual uma live aqui, um devocional que todo mundo vê a hora que quer. São códigos muito fortes e às vezes podem ser mal interpretados. Meus irmãos, que Deus abençoe teu dia. Creia que Deus está no controle de tudo, Ele controla tudo. Deus não é controlado, é Ele que controla. Deus não é customizado, Ele que criou todas as coisas. O Criador não pode ser adaptado a nada.
ele simplesmente continua onde ele está, num alto e sublime trono, dominando todas as coisas. Eu estou num propósito, de 40 dias. Eu sei o que Deus está fazendo, eu sei o que Deus vai fazer, eu sei o que Deus quer que eu faça e para isso eu estou me preparando. Eu sei o que Deus vai fazer, eu sei o que Deus está fazendo, não na minha vida apenas, mas a partir do momento que eu me coloquei no propósito de Deus, na direção de Deus, eu sei o quanto Ele está fazendo na vida de alguém por aí. Isso é gratificante, isso alimenta a fé. E eu creio que hoje pode ser, que a figueira hoje pode não estar dando o fruto que a gente espera. O campo pode não ter os animais que a gente espera, ou esperava ter. Mas todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, no Deus que é justiça. A justiça divina vai se manifestar na vida de alguém que está assistindo essa live aí. Chegou um tempo que Deus vai pegar de jeito aqueles que estão provocando injustiças na tua vida. Deus vai tirar, Deus vai limpar o caminho, porque Deus quer honrar aqueles que são fiéis. Está sendo fiel? Então creia na justiça divina. Então isso é Deus. Não é um Deus que vai pegar você que está sendo fiel. Não é um Deus que vai chacoalhar você que está sendo fiel. Não, não. Deus vai pegar aqueles que estão fazendo injustiças, crueldades e maldades. Isso Deus está vendo. Isso Deus vai trabalhar em favor daqueles que são fiéis. Abacuque, está na Bíblia, capítulo 3. Abacuque. Não se preocupe, porque eu sou o Deus que tudo vê. Eu sei qual nação que está no poder. Eu permiti impérios derrubar impérios, mas vai chegar um tempo que eu, o Senhor, descerei na terra e vou varrer todos os impérios. Não ficará império sobre império. E se você já ouviu essa expressão, caiu, caiu a grande Babilônia, você vai entender que o império que hoje destruiu um império mais poderoso, que era os assírios, amanhã esse império estava no chão. Ou seja, passou-se o tempo e a Babilônia caiu novamente. Caiu, caiu a grande Babilônia. Se prepare para ver os inimigos caindo diante dos teus olhos. Hoje pode ser que o inimigo te assuste um pouco, mas pelos olhos da fé, nós vamos orar agora. E eu quero profetizar na tua vida que você já vai enxergar os inimigos caindo, a pressão espiritual caindo e a opressão do mal sumindo da tua frente, porque chegou o tempo de Deus honrar aqueles que são fiéis. Oremos a Deus. Deus Santo, te damos graça, te louvamos, Senhor, exaltamos a Ti. Obrigado, Deus, por essa manhã, pela Tua presença, pela ação do Teu Espírito Santo. Esteja conosco, Senhor. Deus, estamos no 34º dia, caminhando para os últimos 6 dias do propósito. Eu creio, Senhor, no milagre. Senhor, visita cada um, ó Pai, que assistiu, que vai assistir, que eles possam, Deus, ser despertados para o propósito. Que eles possam, Deus, despertar para realizar o propósito e iniciar, ó Deus, desde o primeiro dia, o propósito de fé, de esperança e de milagre. Eu creio no Deus que é justiça, eu creio no Deus que manifesta sobre a terra e eu creio que o Senhor irá fazer grandes coisas no meio de nós, pelo Teu poder, pela Tua justiça e para que as promessas se cumprem em nossa vida. Se você está chegando agora, nós falamos hoje do 34º dia devocional, falamos sobre Abacuque 3, o Deus que está no controle de tudo. Pode se levantar nações, pode se levantar perseguição, pode se levantar a afronta do inimigo, porém, nunca se esqueça daquele que tem todo o poder e está no controle da nossa história. Não há império que fique de pé quando Deus decide descer na terra por causa daqueles que são fiéis. Há uma fidelidade de Deus sobre a tua vida, há um poder de Deus sendo manifestado sobre você e eu creio que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Que Deus abençoe teu dia, tenha um dia excepcional e amanhã, 35º dia, 6h12, no meu Facebook. Vamos estar juntos aí. Deus te abençoe.